Ok, muito bem. Iniciar. Caramba, por que ainda não está? Ainda não começou a transmissão. Agora já estamos, penso eu. Muito bom dia, eu penso que agora nós já estamos no ar. Vou pedir só para quem está online, já temos 83 participantes, certamente mais alguns irão entrar. Eu vou perguntar e peço para que uma ou duas pessoas que puderem respondam na área de perguntas e respostas se nos conseguem ver e ouvir, por favor. Vamos só aguardar aqui que pelo menos alguém responda, só para nos garantir que temos aqui um bom dia. Queria só a garantia de que nos estão a conseguir ouvir e ver também. Neste momento estamos a projetar um slide do PowerPoint e temos também aqui a imagem do Rodolfo Pereira. Ok, já estamos a receber mensagem a dizer que está tudo bem. Excelente, ótimo. Muito bom dia a todos, muito obrigado aos participantes e que aderiram a mais um destes webinars do Nest. Estamos a 5 minutos da hora de início, estávamos aqui a explorar um pouco a ferramenta, esta é um pouco diferente, mas super prática da Microsoft, que é o Teams. Como sempre vos tenho indicado, temos uma série de webinars até meados de junho, sempre com conteúdos muito práticos, desde os estratégicos até ao próprio manuseamento ou conhecimento de algumas ferramentas digitais que permitam a eficiência, o trabalho de equipa, o entendimento do cliente, entre outros, para garantir que dentro do setor nos vamos capacitando, vamos melhorando os nossos skills, de modo a que no momento, e neste momento em que já estamos a sentir uma retoma da economia, uma abertura, não é? Os museus abriram ontem, entre outros, estamos cada vez melhor preparados para fazer jus ao nosso legado, à nossa posição de o melhor destino do mundo de turismo. Desta vez, o nosso foco é para o cliente, ferramentas para a gestão do cliente, e por isso, através do nosso sócio fundador, a Microsoft, temos aqui o contributo da Noesis, através do Rodolfo Pereira e do Miguel Louro, que estão aqui connosco, e que nos vão então aprofundar o tema do Customer Experience, a experiência, o entendimento do cliente, a gestão dos clientes, as ferramentas e ferramentas que possam ser úteis para o turismo. Deixo-vos então em boas mãos. Fiquem a saber que nesta ferramenta têm a possibilidade de lançar perguntas aos nossos palestrantes, numa ferramenta de perguntas e respostas, às quais nós temos aqui acesso, vamos poder ler e vamos poder dedicar cerca de 10 a 15 minutos no final do webinar para dar o máximo de respostas possíveis, o máximo de esclarecimentos. Sobre isto também, sobre este webinar, ele está neste momento a ser gravado para depois nós podermos disponibilizá-lo através do nosso canal do YouTube, onde vocês já têm cerca de 30 outros webinars com conteúdos aos quais eu convido que vocês pesquisem, vejam quais deles atendem a necessidades que vocês têm. Sem mais demora, passo então a palavra para o Rodolfo. Muito obrigado. Obrigado então, bom dia a todos. O meu nome é Rodolfo Pereira, hoje vamos falar então sobre as ferramentas aplicadas à temática que chamamos de Customer Experience e, como eu dizia, sou responsável pela unidade de Enterprise Solutions da Noesis, responsável pela oferta Microsoft e também direcionada a canais digitais, e tenho comigo o Miguel Louro. Olá, Miguel. Olá, bom dia Rodolfo, bom dia a todos e bem-vindos a este webcast do Nest sobre Customer Experience. Eu estou na Noesis e com o Rodolfo com esta oferta de Customer Experience para as várias verticais e, neste caso, com muito gosto para o turismo também. Bom dia. Muito bem, muito rapidamente, quem é que nós somos? Para quem não nos conhece, somos uma empresa portuguesa com mais de 800 consultores, mais de 25 anos de experiência no mercado nacional e internacional e já estamos, neste momento, dispersos um pouquinho pelo mundo e trabalhamos com um conjunto grande de ferramentas e de tecnologias que nos permitem alicerçar este tipo de oferta e a nossa posição como usar a tecnologia para inovar no mercado. São apenas aqui algumas das referências com o objetivo
será nós falarmos um pouco então sobre aquilo que nos traz para este tema. Em termos de agenda que preparámos para vós hoje, vamos fazer uma pequena introdução para contextualizar aquilo que é o mercado e a forma como vemos alguns indicadores que estão disponíveis, e vamos focar depois a nossa apresentação em 4 grandes pilares em torno desta temática da Customer Experience. Como podemos investir mais em conexões humanas, como podemos melhorar esta temática da experiência do consumidor e como podemos tornar tudo isto mais duradouro em termos da ligação que os nossos clientes têm com as marcas, com as organizações, e como, claro, a tecnologia pode ajudar em tudo isto. Para começarmos e lançarmos aqui a temática, a trazermos aqui alguns indicadores que, no nosso entendimento, expressam aquilo que é um pouco a forma como o mercado tem vindo a mudar e a forma como as oportunidades desse mesmo mercado traduzem-se depois para a inovação e para aquilo que é a nossa forma de colaboração. Já este ano espera-se que 25 bilhões de dispositivos estejam conectados e, portanto, o mundo de repente, não é assim tão de repente, mas tem vindo a mudar e a mostrar outro tipo de potencialidades que todos nós que já usamos. E um indicador interessante, que se calhar durante aqui a pandemia seria interessante ter comparativos, terá certamente aumentado. Em 15% de todos os pagamentos que são feitos pelos consumidores são feitos através de dispositivos móveis. Falo de mim próprio, acho que durante este período, pelo menos, se não 100%, quase 100% dos pagamentos ou das transações que fiz foi utilizando o telemóvel e, portanto, este momento também do nosso mundo vem mudar aqui muita coisa. O importante para esta temática, e depois também ligar aqui ao turismo, é a possibilidade, ou alguns indicadores que dizem que 64% dos nossos consumidores, que utilizam as plataformas, utilizam todo este tipo de tecnologia, esperam que essa comunicação, que esses feedbacks, que a forma de pesquisar, a forma de contratar ou de consumir serviços, seja, a grande maioria, 64%, seja sem nenhum delay. Ninguém está mais confortável ou receptivo a esperar minutos para receber depois uma confirmação. Toda a gente quer saber, na hora, na ponta dos dedos, o que é que se está a passar. Mas importante para nós, nesta temática da Customer Experience, é que existe uma mudança cada vez mais patente no mercado, e nós vemos isso com os nossos clientes, de que o consumidor, aquilo que espera-se que seja este ano, que haja um ultrapassar desse tipo de necessidade, ou seja, que deixa de ser o preço ou o produto em si o diferenciador para uma marca, isso tem vindo a mudar cada vez mais, e sim a experiência que o utilizador tem ao consumir, ao ir às plataformas, ou interagir nas redes sociais, todas essas formas de canais que podemos ter para contactar e termos presente aqui os nossos clientes. E, portanto, isso vai ser o fator diferenciador daqui para a frente, é isso que mostram todos os estudos mais recentes de mercado. Relativamente à indústria, relativamente à indústria do turismo, sim, e isto antes de Covid, e antes daqui da pandemia, que existia aqui um crescimento, pelo menos na zona de destinos turísticos, na zona europeia até 2019, de cerca de 4%. Infelizmente, isso está a mudar, ou teve que mudar, e segundo a Comissão Europeia, já em 2020 espera-se menos 39% de engagement de clientes. No entanto, é uma oportunidade também de crescimento. Este fator dos 4% relativamente a 2019 de crescimento só se irá recuperar, tudo indica, em 2023, mas durante este período achamos nós, enfim, tecnólogos, que existe também aqui uma oportunidade crescente e patente para podermos aproveitar este período para nos diferenciarmos, para modelar aquilo que serão as novas formas de consumo, e vamos ter ao longo desta apresentação também alguns exemplos que queremos vos passar que mostram isto mesmo. Queria-vos, em jeito de conversa e de situar aquilo que nós vamos mostrar, também partilhar um pequeno vídeo daquilo que é a nossa visão de como a tecnologia pode vos ajudar
de como vos podemos ajudar e como podemos fazer esta jornada de uma forma conjunta. Muito bem, este era apenas um vídeo que procura mostrar aquilo que é o nosso entendimento, utilizando aqui as ferramentas, que nos vai dar aqui algum modo de conversa para os próximos pontos. E neste primeiro ponto gostávamos de falar convosco, é relativo à forma como devemos investir nestas novas dinâmicas, usando as ferramentas e as tecnologias que estão ao nosso dispor, e vamos falar muitas delas. Como é que isto pode reforçar aqui o investimento nas conexões às pessoas e à forma como podemos trazer maior partido de tudo isto. Miguel, queres nos levar sobre este tema? Sim, Rodolfo, a questão do investir em human connections é algo que nós vemos muito em marketing e no turismo eu penso que será a aposta. Portanto, nós temos indicadores que dizem que, principalmente entre os millennials, as experiências são mais importantes que a aquisição de qualquer coisa e por isso as marcas têm cada vez mais de criar ofertas que se foquem em experiências. Por exemplo, e temos um indicador interessante sobre os millennials, que é este. 78% dos millennials prefere gastar dinheiro e gastará mais dinheiro por uma experiência do que na aquisição de um produto. E isto é fundamental porque millennials serão são o próximo público que vai consumir. Portanto, estamos a falar de pessoas na casa dos 30, 40 anos. Portanto, e aqui a aposta na personalização é crítica. E a aposta de personalização é a aposta no conteúdo. Nós todos já passámos, e por exemplo no turismo existem muitos brokers a oferecer alojamentos, a oferecer viagens, a oferecer voos, a oferecer tudo. Mas eu acho que as marcas e os operadores em Portugal devem cada vez mais apostar nas suas plataformas digitais como plataformas de atração de novos clientes e de fidelização até de clientes. Por exemplo, quando falamos em conteúdo e avançando um bocadinho na apresentação, nós sabemos que oferecer conteúdo direcionado, oferecer uma oferta personalizada para o que cada cliente pretender, será sempre um fator que permite aumentar cerca de 300%, por exemplo, as reservas online. Portanto, obviamente, um consumidor que vem a Portugal à procura de golfe quer ver conteúdos direcionados para o seu interesse, tal como aquele que vem à procura de praia, ou, se quisermos, aquele que vem à procura de uma oferta de cidade e cultural. E isto só para citar aquilo que serão, talvez, os targets maiores de turismo. A transformação em experiências. E em termos de Covid, o que nós vimos, há muitas marcas internacionais que passaram de vender noites para oferecer experiências. Eu acho que o vídeo que vamos ver de seguida
de uma marca bem conhecida que teve que se adaptar. É bem claro de como as marcas se estão a reinventar e muitas vezes, e vamos falar também um pouquinho disso, como existem tecnologias que permitem usar os próprios clientes e os próprios consumidores como fator para promover a oferta turística. Vamos rodar o vídeo. Now on Airbnb, you can book things to do when you travel. Airbnb experiences are activities hosted by locals, like expert surfers, seasoned chefs, and other cultural connoisseurs. Explore a city through their perspective, from curated tours of culture, art, and food, to workshops and classes. Get a fresh take on activities you love, or try something brand new. Tap on experiences to see what's out there. Browse based on interests like photography and nightlife. Or give back with a social impact experience. And rest assured that all experiences meet Airbnb's high quality standards. Start exploring now. Ok, portanto, a Airbnb de facto reinventou-se nestes tempos e eu acho que nós cada vez mais temos que aproveitar e as marcas têm que aproveitar os canais digitais que estão disponíveis para atrair novos clientes e para atrair clientes com ofertas diferenciadoras. E a diferenciação será o futuro. Mas não basta atrairmos clientes. Obviamente depois temos que tornar essas experiências memoráveis em todos os sentidos. Falar um bocadinho de como é que depois a experiência de cliente e que ferramentas e que opções existem para isso, o Rodolfo vai nos mostrar um bocadinho do que se pode fazer e do que já se faz também. Muito bem. E de facto aquilo que falamos tem em torno de tudo o que é esta experiência, a forma diferenciadora e diferenciada de apresentarmos conteúdos, serviços, de nos relacionarmos com os nossos clientes, que nos leva a outro tipo de processo, outra forma e outra mentalidade de podermos endereçar este tipo de conceitos. Recentemente, eu sei que isto é quase criminoso dizer isto, mas desde o final de fevereiro deste ano até cerca de um dia antes de Portugal fechar devido à pandemia, eu tive a sorte de ter ido durante 3 semanas a 2 destinos de férias, com 2 operadores, 2 ofertas bastante diferentes, em que uma aos Estados Unidos e outra depois à Índia, em que pude comparar a diferença do que é um operador ou uma viagem de destino para um operador ou uma agência que providencia experiências. E isso foi muito diferenciador. Ninguém quer, após uma viagem longa de 13 ou 14 horas, com transferes, com tudo isso, chegar a um hotel e estarmos 20 ou 30 minutos para podermos fazer um check-in. E, portanto, todo esse tipo de experiência, logo desde o momento zero, e, portanto, o momento zero, claro que podia ser, e devíamos estar a falar também da compra, mas no caso da experiência, neste caso de uma viagem que eu tive, em que é completamente diferente ter um processo em que nos despejam para um balcão e que temos que aguardar todo esse tipo de burocracias para podermos finalmente relaxar um pouco ou começar a usufruir das nossas férias, para depois algo que tive completamente diferente, em que durante 15 dias nunca tive que fazer um único check-in. Era tudo tratado por nós, nem sequer com malas, nada me preocupava. E, portanto, isso é algo que pode ser diferenciado, com um toque pessoal, com mensagens de welcome, para as pessoas sentirem-se bem-vindas na sua jornada para esse período de férias. É claro que nem todas as pessoas gostam de ser, vamos dizer, chateadas. Há quem diga que é chateado, mas eu gosto de pessoalmente ter sentir que sou diferente dos outros hóspedes, que sentir que sou acarinhado e que tenho informação disponível. E, portanto, trazer este tipo de experiências é aquilo que nos diferencia. Como eu dizia, a primeira experiência que tive foi uma experiência de destino, que é assim que eu a caracterizo,
em que literalmente nos levam para sítios pré-programados, deixam-nos ao nosso cuidado e, claro que tive logo o azar de perder, ou de me perderem, a mala que tinha de viagem para os Estados Unidos e durante todo esse percurso não ter tido grande informação ou grande apoio para, em comparativo depois na Índia, termos tido um tratamento e uma experiência completamente diferente. E falamos não só do check-in, como há pouco estava a falar, mas coisas como nos fazerem pertencer a experiências locais. Tivemos a oportunidade de, por exemplo, em vez de ir vermos só as celebrações do Holiday, que tem a ver com a celebração da primavera em algumas zonas da Índia, de vestirmos roupas tradicionais, de pertencermos de irmos com essas roupas e irmos às festividades e andarmos trajados a rigor, de termos ido a um casamento indiano e perceber como é que as tradições funcionam, de termos tido um sunset com danças que participámos, de termos ido a um palácio, enfim, podia estar aqui com N exemplos de que realmente é aquilo que, se me perguntarem o que é que eu comi ou em alguns sítios o que é que foi feito, mais tradicional, não me recordo-me de ter pertencido a estas experiências, de ter partilhado com outros do grupo em que estava inserido de momentos diferentes e vivenciado essas mesmas experiências ao invés de me largarem num cruzeiro ou num hotel ou no autocarro para ir ver um pormenor qualquer. Portanto, todos estes pormenores de envolvência, aquilo que torna a nossa experiência memorável, aquilo que faz com que hoje eu vá recomendar aquele destino, vou recomendar aquela agência e, porventura, sempre que eu procurar este tipo de viagem, já não vou para uma agência tradicional, vou à procura de uma agência que me traga este tipo de experiência, este tipo de oferta, que realmente é aquilo que nos marca e é aquilo que daqui a uns anos me vai fazer lembrar todos estes pontos. Portanto, este tipo de forma de abordar o mercado, de abordar a forma como podemos vivenciar as nossas experiências ao nível do turismo, da hospitalidade, é aquilo que marca e é aquilo que se procura neste momento. Por um outro lado, também garantirmos que, com recurso à tecnologia, e não só, prevenimos que existam experiências negativas, porque pior do que não ter uma experiência é ter uma experiência negativa. E, portanto, o facto... O que é que eu me recordo da primeira viagem? Recordo da primeira viagem de terem-me perdido a mala, de ter tido pouco acompanhamento, de não ter tido informação, e na segunda recordo-me, obviamente, de tudo o que é positivo, porque mesmo que tenha corrido uma ou outra coisa menos bem, a parte de estarmos tão imersivos dentro da experiência de, durante quase 2 semanas, a percorrer a Índia e a conhecer a cultura de uma forma imersiva, é aquilo que ressalta, é aquilo que vai ficar na nossa retina. E, portanto, há um conjunto de coisas que podemos fazer, tão simples, que permite, sem grandes custos, com recurso à tecnologia ou com outro tipo de mecanismos, alicerçar este tipo de experiência e, portanto, criar menor fricção naquilo que são os processos ou burocráticos ou as experiências que temos e, de uma forma personalizada, com pequenos gestos, podermos tornar toda esta experiência do nosso consumidor de uma forma completamente diferente. E é isso que eu gostava de vos mostrar aqui num próximo vídeo, em que se procura, com recurso, neste caso a ferramenta Microsoft Dynamics 365 e outras que estão envolvidas, trazermos aqui uma forma de como é que a tecnologia pode casar com estes desígnios, com estas formas de fazer diferente e que está ao alcance de todos nós. Begin building your relationship with your guests from the very beginning. Make an impact with full omni-channel support and engage your guests using their preferred channel of communication. Use Chatbot, for example. The Chatbot is there to help your guests find the right offer, answer additional questions, and direct them to the final step. If the conversation gets too complex, a human agent takes over. The entire process is tracked in Dynamics 365 to ensure the agent continues the conversation without disruptions.
Leverage the data you have on your guests before they arrive at your property. Deliver personalized and relevant messages. You already have all the information you need to make an arrival personal. Offer additional services to your guests and make them feel welcome and special. Regardless of the channel your guests use, get ready to respond within seconds. With Hospitality CRM, you can easily identify the next best offer based on your guests' preferences and interests. Your guests are the most reliable source of information. Take advantage of every opportunity to capture their preferences, consents, and opinions. With all the information in one place, it's easy to stay in touch. Customer care and loyalty activities will keep your guests' memories alive. Focus on making your guests happy. Happy guests are the best promoters of your business and will more likely return. Este é apenas exemplo, mas como eu disse, nesta segunda viagem nós tive esta oportunidade também de ter presente este tipo de relacionamento, ou seja, termos uma aplicação em que ia sendo partilhada informação ao longo da nossa jornada, do que é que seria interessante vermos, o que é que não seria interessante vermos, quando é que nos reunimos, qual é que é a informação sobre o jantar, o que é que vamos poder fazer ou não. Enfim, todo este tipo de detalhes e de dicas que foram sendo dadas para toda a gente do grupo, para podermos tirar maior partido, podermos fazer coisas tão giras como competição saudável de fotografias ou partilhar os melhores momentos durante o dia por todos os membros do grupo, enfim. Com o recurso, neste caso, também é uma aplicação móvel, que todos nós sabemos rapidamente usar, podemos tirar maior partido e enriquecer aquilo que é a nossa jornada ao longo deste período de convívio e de férias que estamos todos e queremos aproveitar ao máximo. Mas isto leva-nos também a esta componente mais de loyalty, portanto de retenção, do qual podemos fazer sempre de forma diferente. E, portanto, não é só durante o período também das nossas férias, do nosso destino, mas também após ou durante criar este tipo de relação com a marca, relação com os locais, com as pessoas e fazer com que isso se torne duradouro, não é, Miguel? Sim, a questão aqui tem a ver com loyalty e obviamente todos nós sabemos que o cliente recorrente é sempre muito mais valioso do que um novo cliente. E para efeitos de loyalty, aqui o que estamos a falar tem a ver com emoções. Nós sabemos que 44% dos consumidores recomendam um serviço e a venda do serviço, então no turismo, um destino é cada vez mais, quanto melhor for recomendado, mais atrativo se torna, e é isso que nós estamos a tentar fazer. E como é que fazemos isso? Lá está, criando aqui algum engagement emocional com os clientes. Eu vou dar-vos um exemplo, já que o Rodolfo falou das férias dele. Eu há para aí 10 anos que vou para uma unidade no Algarve, sempre na mesma altura no verão, em família. E comecei a ir para lá, reservei a primeira vez por um broker, daqueles brokers mais conhecidos que agregam várias ofertas, e estes são importantes para dar a conhecer a oferta, mas tem uma outra coisa que eu não falei há pouco, que é não permitem a diferenciação. Todas as unidades são promovidas da mesma maneira. Daí as plataformas digitais das próprias unidades se tornarem relevantes para causar essa diferenciação. Como eu estava a dizer, eu vou há mais de 10 anos para a mesma unidade. Eu comecei a fazer a minha primeira reserva por um broker e ainda hoje eu faço as minhas reservas anuais através desse broker e nunca diretamente pelos meios digitais desta unidade. Fundamentalmente porque o processo é mais simples, ok? Mas havia uma outra forma, e eu gosto daquela unidade, gosto do sítio, tem uma coisa ótima para quem quer descansar, que é, eu chego e deixo o carro e só volto a pegar no carro quando me venho embora, portanto que é ótimo, mas eu acho que eles podiam fazer muito mais. Eu acho que eles podiam, por exemplo, promover muito mais experiências e podiam promover muito mais a retenção, fazendo uma coisa tão simples.
estão lá os meus dados, está lá um consentimento, e a questão do consentimento nós ainda não falámos, mas o RGPD, ou GDPR, é algo que deve ser em conta nestes processos. Mas estão lá os meus contactos, e obviamente se, por exemplo, eles tivessem a preocupação, sabendo que eu sou um hóspede recorrente, pudessem ter meios de, naquela altura em que se fazem as reservas, me contactar a dizer, olha, esteve cá no ano passado, esteve neste espaço, teve esta tipologia, quero voltar este ano, temos experiências novas, etc. Se calhar, por um lado, seguramente, provavelmente já não tinham que dar a margem ao broker, ao agregador que têm que dar, e seguramente eu poderia usufruir e comprar e subscrever muito mais ofertas na unidade. E esta questão de conexão emocional tem uma vantagem, que é o que é que isto dá em termos de possibilidade de nós comprarmos recorrentemente. Por exemplo, saber que clientes que têm uma conexão com uma marca, e nós temos um slide com isto, têm muito mais probabilidade, 8 vezes mais probabilidade de recomendar uma oferta, uma promoção dessa mesma marca. Também sabemos que tem 7 vezes mais probabilidades de voltar a comprar à mesma marca ou usufruir do mesmo espaço. E, obviamente, no evento, por exemplo, como o Rodolfo disse, de um extravio de mal ou de uma coisa que corra menos bem, se houver confiança, se houver uma imagem positiva da marca e do serviço e do engagement, e este engagement pode-se dar em qualquer momento, não é preciso nós estarmos a usufruir do serviço para termos este engagement. Às vezes é uma comunicação. Portanto, temos 6 vezes mais probabilidade de perdoar uma experiência menos positiva. E hoje em dia, o cliente é soberano e nós devemos acompanhar e devemos ouvir o que o cliente diz. Se avançarmos um pouquinho, o omnicanal, o estarmos presentes em todo, seguirmos o que o cliente diz. Há um indicador que nos diz que 44% das marcas não ouvem o que os seus clientes dizem. E hoje é muito fácil ouvir. Termos um feedback positivo e usarmos esse feedback positivo que um cliente coloca numa rede social ou que dá para promover o nosso serviço e a nossa oferta, deve ser algo que todas as marcas e todos os operadores devem fazer. E é dinheiro bem investido no criar este sentimento de loyalty. Isto faz-se hoje em dia. Nós encontramos, através de um parceiro no Reino Unido, encontramos um parceiro que está a criar uma experiência digital completamente imersiva e está a pôr o cliente no centro da sua comunicação. Ou seja, está a usar comentários dos clientes, está a usar as imagens que são partilhadas nos Instagrams e que podem ser partilhadas para efeitos de promoção, e está com isso a ganhar esta comunicação emocional e a construir esta ligação duradoura com os clientes, e está a ter resultados muito positivos em termos de digital, em termos de captar oferta. E a visibilidade da marca, não é? Com certeza. Vamos ver então? Ora. Trafalgar are proud to offer the finest guided holidays in destinations across the world. Alongside a brand refresh, Trafalgar wanted to redesign their website to position themselves as the travel industry's market leaders and reflect their new brand identity whilst improving search rankings and increasing conversions. Trafalgar also wanted to make the site more personalised and use user-generated content across a number of touchpoints. Immersive header videos and cinema graphs were used to showcase first-person imagery, bring the page to life, and allow customers to start their travel and cultural experience before booking. Trip and catalogue pages were restructured to maximise year-round organic search rankings, and new features such as trip-specific real-time social posts, reviews, and interactive maps were added, allowing customers to engage and explore trips before travelling. Since the site launched in summer 2016, views of the homepage has increased by 12.7%, and average time on page has increased by 7.3%. Trip pages bounce rates have improved by 23.8%, and quote requests have increased by 31.4%. Realmente é diferenciador. É diferenciador, e reparem, estamos a falar em algo
isto faz-se. Todos estes exemplos que nós mostramos foram feitos com tecnologia que existe e estas ferramentas nós podemos montar claramente estes cenários com bots automáticos ou com plataformas de CRM, como tu disseste, ou mesmo websites personalizados. Isto hoje em dia já se faz. O que temos que trazer é isto para Portugal e fazer isto mais em Portugal. Mas em termos de automação, Rodolfo, já há muita coisa que se consegue fazer e o stack tecnológico de tudo aquilo que nós vimos aqui é algo que tu vais falar agora. Sim, é verdade, porque uma coisa é falarmos, obviamente, reinventar ou modificar aquilo que é o nosso negócio e a forma de interagir com os nossos clientes, mas, claro, somos uma empresa de tecnologia e tecnologia falamos, é importante pôr à vista de todos aquilo que ao longo desta apresentação temos estado aqui a falar, potenciar por muitas delas, ou a grande totalidade delas, por tecnologia Microsoft ou assentes em tecnologia Microsoft, em cloud, e temos toda a componente de omnicanal assente em tecnologia Sidecore, com os exemplos que vimos, em que conseguimos dar maior personalização em toda a jornada, podemos ter muito mais leads para novo negócio e automação de todos esses processos, assentes depois em ferramentas que potenciam essa mesma interligação com o nosso cliente e na jornada de loyalty, que neste caso com Dynamics 365 vimos ao longo da apresentação, com as ferramentas de colaboração entre parceiros, entre membros da organização para facilitar todo este processo. Este é um exemplo tão bom, onde nós estamos a usar o Teams exatamente para partilhar este tipo de experiência, este tipo de conhecimento, e porque é importante não só fazer, mas também medir, podermos monitorizar aquilo que é, como é que o comportamento dos nossos clientes está a mudar ao segundo, como é que podemos agir de uma forma mais proativa, tirando partido da tecnologia, para proporcionar uma experiência única e duradoura e personalizada. E podemos recorrer, claro, a mecanismos mais ou menos céleres, por um lado, ou outros mais ou menos futuristas ou menos futuristas, na forma como endereçamos e que podemos ter o suporte ao nosso cliente 24/7 em tudo aquilo que ele possa precisar. Não é para tirar as pessoas da equação, é para colocar as pessoas de nossas organizações a dar um serviço diferenciado, que acrescente valor, que se possa trazer toda esta mais-valia da tecnologia para aquilo que é a oferta do turismo, para aquilo que é a forma de relacionamento com os nossos clientes. Portanto, este é o menu, se quiserem, de tecnologia que temos vindo aqui a falar ao longo desta sessão, que serve todos estes propósitos. E, portanto, não estamos aqui a inventar nada, estamos a colocar a tecnologia ao dispor daquilo que são os desejos e ajudar o negócio a se reinventar, a se modificar para este novo tipo de desígnios e este tipo novo de necessidades que os clientes têm. E queria-vos mostrar, para finalizar esta parte, também aqui uma visão daquilo que a tecnologia pode trazer, em termos de inovação, em termos de pensar fora da caixa, novas formas, novos canais de interação com as pessoas durante todo o nosso percurso nos diferentes aspectos. Este é apresentamos o Pepper e deixamos só mostrar o que é que o Pepper pode fazer. Hello. Oh, hi. How can I help you? I need to check in. Of course, sir. You can check in at the reception on the left. Should I call someone to help with your luggage? No, thank you. No problem. Enjoy your stay. I want to get to know the city. Düsseldorf is a fantastic city. Are you after entertainment, sports, or cultural experiences? Entertainment sounds great. For entertainment, I would recommend Bielstedt, the old town of Düsseldorf. Here is a map of how to get there.
Thank you. Enjoy the old town. I heard it is a lot of fun. Isto é apenas um exemplo claro de como podemos tornar a tecnologia mais humana, se assim quiserem, para dar uma outra forma de interação com os nossos clientes e, claro, pensarmos aqui um bocadinho fora da caixa, recorrendo à inteligência artificial, recorrendo a todos os processos que estão hoje disponíveis e pensarmos em novas formas de interagir com os nossos clientes. Queres acrescentar alguma coisa, Miguel? Quero só dizer que, obviamente, este último vídeo um bocadinho futurista, porque estamos a dar um corpo a um bot. Nós trabalhamos com esta plataforma Cognigy, que é uma tecnologia de conversação e que está no nosso stack, e que faz leverage dos serviços cognitivos do Azure, que também está disponível na cloud da Microsoft. Mas já conseguimos fazer muita conversação, ainda que virtual, sem darmos um corpo, através dos websites. Ter um CMS que permita fazer, e eu queria dar um bocadinho esta nota de tecnologia, porque nós, na verdade, nós trabalhamos com tecnologia, ok? E com aplicações. Cognigy, que nos permite fazer esta conversação inteligente e configurar discursos que a própria plataforma vai procurar como respostas mais inteligentes e mais indicadas para qualquer questão, mas a comunicação personalizada, o podermos usar bots também e para enviar SMS e para enviarmos mensagens, as tais mensagens que vimos no caso aqui interligadas com o Customer Service do Dynamics durante as estadias, mas fazer fluxos de comunicação e de marketing automation. Nós temos esse stack e até pelas diferentes redes sociais, não precisa ser só apenas num website, ou pode ser até via telefone. Existem exemplos muito interessantes em que este tipo de tecnologia pode começar numa ponta em que um hóspede procura um serviço num determinado site ou através de uma rede social com ou sem apoio de um bot, pode fazer ou não ali a marcação, no momento seguinte pode telefonar até via WhatsApp e atende-lhe um processo de inteligência artificial que lhe permite interagir e mudar a sua reserva, ou no momento seguinte o bot ou outro tipo de tecnologia, via Alexa ou algo do género, poder dar feedback se está tudo preparado para a sua viagem, ou no decurso da viagem, ou após a viagem, se tudo correu bem, capturar todo esse tipo de feedback. São apenas alguns dos exemplos que podemos combinar com todas estas tecnologias que estamos aqui a falar. Sim, Rodolfo, se me permitires encerrar, só para dizer isto. Estes exemplos todos que nós vimos fazem-se um pouco pelo mundo fora. Aquilo que nós queremos é que o turismo de Portugal siga estas práticas também e se modernize desta maneira. Acho que devemos aproveitar estes tempos de Covid para usar isto como uma oportunidade para melhorar, porque eu acho que o turismo de Portugal merece estar na linha da frente também em termos de inovação. E essa é uma nota importante, quando falamos aqui deste tipo de ferramentas e focamos muitas vezes para operadores, para agências, para esse tipo de clientes, se assim quiserem, mas também pode ser em domínio público, para promover os nossos museus, para promover as experiências locais que temos para o nosso Portugal tão bonito, em que câmaras municipais, agências de turismo locais, etc., podem ajudar e podem usar para promover aquilo que temos de melhor como destino turístico no nosso país. Nisso é fantástico. Portanto, usar este tipo de tecnologia ou este tipo de tecnologias para reforçar esta interação com quem nos visita, seja português ou não português, já se vai fazendo pelo mundo e seria excelente tirar partido disso também em Portugal pelos diferentes operadores e diferentes entidades que estão à volta desta temática do turismo. Roberto, é contigo. Muito bem. Deixa-me tentar, se calhar, aqui colocar-nos a nós. Deixa eu ver se eu consigo colocar-nos os três no vídeo. Seria interessante. Se calhar. Tendo de parar daqui alguma coisa do meu lado, não? Se calhar para a partilha, Rodolfo.
Espera aí. Enviar para direto. Espera lá. Dê-nos só uns segundos que eu acho que pode valer a pena colocarmos aqui, eventualmente, partilhar. Ver se eu consigo colocar conteúdo abaixo, adicionar vídeo, Miguel. Ok, claramente nós precisamos de trabalhar depois o entendimento de como funcionar com esta ferramenta, porque era muito interessante estarmos aqui os três, digamos assim, num round table que as pessoas possam ver. Foi excelente os teus esclarecimentos, Rodolfo e Miguel, obviamente. Adicionalmente, deixa-me só dizer-vos que, enfim, nós temos, obviamente, relações também com o Google, um dos nossos sócios fundadores, e ainda ontem fizeram um breakfast, que agora colocaram a mim na câmara principal, e que esse breakfast identifica alguns insights importantes, sobretudo agora que já se vê um pouco mais uma retoma e há um incremento na procura e nas pesquisas por viagens e informações sobre os países, onde Portugal obviamente está muito bem posicionado por conta de estar muito pouco referenciado em relação à problemática do Covid. Então, nos rankings que existem em relação às preocupações, digamos assim, aos países mais relacionados com a problemática, nós estamos de alguma forma pouco relacionados, o que é também um resultado do bom trabalho e da forma como tem sido conduzido todo este processo, mas também aí se falava muito sobre a retoma muito por conta de início da geração Z, dos millennials. Essas são aquelas que vão ter a primeira abertura e maior propensão para a viagem, e por isso constrói muito bem sobre o início, inclusivamente, que o Rodolfo fez, sobre a importância da experiência, e portanto nós temos aqui que ter essa consciência que os primeiros que vamos receber aqui entre nós serão certamente pessoas que terão altas expectativas em relação à experiência, e portanto a forma como se comunica o produto, o produto de um ponto de vista macro inclusivamente, portanto toda a concertação que fazemos da experiência, seja da experiência nos transportes, a estadia nos hotéis, as atividades e por aí fora que se possam fazer aqui em Portugal, isso é extremamente importante, e obviamente a experiência pensada no produto final, naquilo que os operadores e que quem conduz a oferta constrói. Outro ponto que também ficou, acho que muito claro em relação à vossa apresentação, tem a ver com como colocar o cliente no centro. Estamos em tempos, obviamente, onde o cliente tem o grande poder, e tem o grande poder de transformar a nossa oferta num sucesso ou não. A sua experiência, ela irá influenciar uma série de outras pessoas. Neste momento, a informação que é passada por amigos, familiares e também as informações nas redes sociais tomam ainda mais uma proporção ainda maior em relação ao impacto na decisão das grandes maiorias, maior do que acontecia no passado, e portanto é extremamente importante que a satisfação seja comunicada em primeira voz, em primeira mão, por quem usufruiu exatamente dos produtos, e foi muito interessante ver como algumas marcas também se movimentam em colocar esse lado humano, mas também muito diretamente apresentando os seus clientes como uma forma de credibilizar e de fortalecer a sua oferta. E por fim, outro ponto que também, com o qual terminaste, Rodolfo, foi em relação à tecnologia. E de facto nós na área do turismo precisamos de pensar, precisamos de agir, na verdade, e de um ponto de vista mais até de capacitação para conseguir aplicar uma série de ferramentas, todas elas cada vez mais pensadas para serem utilizadas quase como no utilizador, não é? Se no passado precisávamos ter os departamentos informáticos e quem entendesse da matéria para colocar a mão na massa, hoje em dia a maioria das ferramentas elas foram pensadas para a própria pessoa, um utilizador, conseguir fazer a sua gestão de uma forma muito prática, com cockpits e
enfim, scorecards e coisas e formas de tomada de decisão que são apresentadas de uma forma muito simplificada e que permitem os nossos elementos das equipas, sejam elas grandes equipas ou pequenas equipas, que é o que acontece em Subeja, dentro do próprio setor, e que consigam fazer uso destas aplicações e destes softwares. E isso era um apelo que eu também deixava aqui à nossa audiência, até porque vejo aqui bastantes perguntas em relação aos custos que tudo isto tem subjacente, esta interação com o próprio cliente, o qual eu deixaria-vos, obviamente, dar essa resposta, mas que eu diria, atenção ao conceito de custos, pensar sempre nos princípios de vantagem competitiva, de satisfação do cliente, porque esse é o ponto de partida na realização de valor, e depois é que temos que ver que custos é que se afetam. Muitas das vezes a gente pensa que os custos são as barreiras, temos que pensar na oportunidade desse investimento. Atenção, pessoas, porque às vezes nós podemos ser enganados ou tomar decisões, ou ter receio em tomar decisões ou avançar para estas matérias, mas elas podem substancialmente aumentar a procura no top line, inclusivamente a eficiência operacional pode trazer também benefícios do ponto de vista de rentabilidade, mas enfim, deixaria este ponto para se dissertar. Portanto, há aqui uma preocupação que eu vejo nas perguntas em relação à utilização dessas ferramentas, há algum desconhecimento, inclusivamente, o que é natural, a maioria de nós às vezes não conhece que elas estão disponíveis, como é que nós vamos conhecer, que custos é que existem por detrás delas e se precisamos de muitas pessoas e técnicos para conseguir operar isto. Querem dar uma ajuda? Sim, eu posso começar e depois o Miguel também vai com certeza também complementar aquilo que estamos aqui a falar. Mas como disseste, Roberto, a questão não se prende normalmente, ou não se deve iniciar a aplicação da tecnologia só pelo seu custo. É claro que isso deve orbitar e deve estar presente, porque têm que ser tomadas decisões, às vezes estratégicas, em termos de rentabilidade, se vale a pena, se não vale a pena, ou se é a tecnologia A ou a tecnologia B. Isto vai depender muitas vezes mais da maturidade. Não diria só, não é maturidade tecnológica, mas maturidade na forma como as organizações estão preparadas ou já dominam este tipo de... querem mudar, ou já fazem hoje, já fazem e-mail, já fazem isto, enfim. Dependendo da maturidade, há um maior ou menor investimento, quer da nossa parte, empresas de consultoria de IT que vão apoiar os clientes nessa jornada, mas nós fazemos sempre um exercício de retorno de investimento com todos os nossos clientes, para se permitir perceber os ganhos que vamos ter em termos processuais, como indicaste, os ganhos de produtividade, os ganhos de novas oportunidades de fazer negócio, os ganhos de eficiência que possam estar. Existem métricas de mercado que nós podemos usar e comparar com clientes que já fizemos, ou clientes que são de outros parceiros e comparando, por exemplo, na Comunidade Europeia, etc. Esses indicadores estão disponíveis, que fazem com que consigamos sempre fazer num estudo muito rápido que traçamos com os nossos clientes de quando é que este tipo de investimento se paga, e dependendo daquilo que estamos aqui a falar, não é? Há coisas tão simples como implementar um bot que faz determinado tipo de função é uma coisa, obviamente criar toda uma jornada de personalização e de automação e de conhecimento daquilo que é o nosso cliente são investimentos diferentes. Este é um tipo de investimento e um tipo de projeto que se faz, e normalmente fazemos este tipo de projetos em 3, 4 meses e não anos, como algumas às vezes se pensa, porque temos uma lógica para este tipo de tecnologia, este tipo de abordagem. Como o nosso cliente também muda consideravelmente ao longo do tempo, não podemos estar um ano a fazer um projeto para depois, quando formos colocar estas coisas live, de repente já não é nada disto, que o mundo mudou, o nosso consumidor mudou, as tendências mudaram. E, portanto, durante 2, 3 meses, normalmente fazemos o primeiro projeto e depois vamos assimilar a experiência e vamos ajudar as pessoas, tipicamente de marketing ou de quem tem as rédeas do negócio, que não é IT, a poderem usar este tipo de ferramentas, a poderem se sentir confortáveis com a utilização deste tipo de ferramentas, e são ferramentas, como deste essa nota,
que estão vocacionadas e dirigidas para quem domina o negócio, não são ferramentas de IT. E que, claro que as pessoas têm que ter algum conhecimento, mas não é um conhecimento tecnológico que tenham que ser certificados ou que tenham que saber isto e aquilo. Não, o que têm que saber é do seu negócio e ter a ferramenta que os vai auxiliar nesse tipo de processos e muito rapidamente, arrastando caixinhas, tendo formas muito visuais de ver os dados, de ver como as coisas estão a acontecer, que tornam toda essa forma de utilizar estas ferramentas muito mais simplificada. Miguel, queres complementar? Ou já disse quase tudo? Não, é assim, deixa-me se calhar resumir. Sabes que eu sou entusiasta, não é? E, portanto, posso estar aqui um dia inteiro a falar sobre isto. A questão é 3 pontos relevantes. Obviamente, não é um custo, é um investimento, e eu volto a repetir, a oportunidade de diferenciação está aqui e é agora. Segundo, que tu referiste e bem, isto faz-se com um estudo de ROI e de ganhos possíveis. E não são projetos megalómanos, é muito numa lógica de quick wins, que pequenos projetos que se possam ir fazendo e que possam ir ganhando, ter rentabilidade logo muito rápida. E por fim, eu acho que esta é a parte mais importante. Nós sabemos que, por exemplo, no setor do turismo não faz sentido estarmos a investir em grandes equipas técnicas. O negócio do turismo não é um negócio tecnológico. Todas estas tecnologias que nós falámos e todas estas ferramentas que fomos mostrando permitem que seja simples a utilização por qualquer pessoa, ainda que sem formação técnica. Hoje em dia, todos nós temos, não técnicos, toda a gente tem formação de usar um Twitter, usar uma rede social, etc. E aqui a lógica é muito replicar isso. Agora, claramente o investimento é um investimento que nós aconselhamos que se analise e que se tenha em conta que estas ferramentas fazem toda a diferença. Repito, eu acho que a diferenciação vai ser o fator decisivo no futuro muito próximo. Muito bem, muito obrigado, Miguel. Tenho 3 questões agora, só para respostas muito curtas, até porque já chegamos ao momento de terminar. A primeira é, onde é que nós podemos conhecer estas ferramentas tecnológicas? Onde é que há uma montra, um espaço, como é que se encontram estas oportunidades? Bom, eu julgo que obviamente o mais eficiente, claro que o Google da vida está disponível, existem quadrantes mágicos das consultoras de referência que nos mostram quais são as tecnologias que podem ser usadas, etc. Mas eu acho que, e neste caso puxando aqui a brasa à nossa sardinha, nada como contactar a Noesis ou deixar o seu contacto, e nós teremos todo o gosto de ter uma conversa com qualquer um de vós para, no mínimo, traçar ou mostrar um pouco aquilo que existe e deixar depois, obviamente, à vossa consideração daquilo que é aplicável ou não é aplicável ao negócio, mas poderemos fazer nós também esse trabalho de apoio a quem queira conhecer mais. E partilhar mais use case. E partilhar mais exemplos, enfim, tirar essas dúvidas e seria por aí que começaríamos. Muito bem. Então, a resposta seria, podem sempre entrar em contacto com profissionais como o Noesis, por exemplo, certo. E também eu acho que o Rodolfo falou o good old Google Search, então procurar também essas soluções, há imensos tutoriais, vídeos no YouTube. Há imensa coisa, e obviamente os nossos parceiros, quer dizer, a Microsoft tem também exemplos disso, e os outros parceiros tecnológicos, a própria Sitecore, Cognigy, que nós mostramos aqui, existem nos sites deles exemplos deste use case e de outros. Sim. Eu devo dizer que nós também, enquanto Nest, também no âmbito destes webinars, temos tido algumas das sessões dedicadas a exatamente explorar algumas destas ferramentas e por isso encontram webinars de 30 a 45 minutos, pelo menos com alguns dos temas, por exemplo, a parte da publicidade, com o Google Ads, entre outros. Uhum. Outra pergunta aqui que vos queria deixar para resposta rápida também, se tem algum exemplo concreto de aplicabilidade destes recursos em autarquias locais e museus nacionais? Sim, sim, claramente. Nós tivemos
quase para escolher um exemplo. Um dos use cases que nós vimos era de um governo territorial. Portanto, há também a aplicabilidade disto, destas ferramentas, desta oferta, para oferta cultural, seja para museus, seja para entidades públicas que queiram promover o turismo na sua região, na sua cidade, no seu país. Portanto, sim, existe essa aplicabilidade também. Boa, muito bem. Por fim, última pergunta, só porque havia aqui várias pessoas curiosas em entender que aplicação é que usou, penso que é direcionado para ti, Rodolfo, durante a estadia para ir recebendo as indicações do programa. Era uma aplicação própria da agência. Portanto, não foi uma aplicação minha, ou seja, foi indicado pela agência que tinha uma aplicação para descarregarmos, desde o momento em que cheguei ao aeroporto e me deram os papéis para iniciarmos a nossa viagem em conjunto, e até 2 semanas depois dessa viagem, essa aplicação ainda estava funcional para trocarmos inexperiências entre o grupo e para também partilharmos feedback à agência daquilo que mais gostámos, etc. E, portanto, era uma aplicação construída pela agência, aplicando um conjunto, enfim, mas foi uma aplicação própria, não foi uma aplicação que podemos encontrar no mercado. Muito foi bem. Um custom development. Foi um desenvolvimento à medida que um parceiro fez para eles. Pois. Bom, existem também em Portugal alguns desses potenciais fornecedores que trabalham essa área de aplicações específicas, tailor-made, se for necessário. Junto do Nest também vocês podem encontrar, agora falando para a audiência, alguns desses potenciais no nosso site. Temos uma área que se chama, não é Resources, é Portfolio, e dentro dessa área de portfólio têm cerca de 100 startups, até mais, 120 startups, e algumas, obviamente, tecnológicas, empresas, que estão lá cadastradas, e através de simples keywords podem encontrar algumas destas soluções, ou alguns provedores para estas soluções, mas enfim, temos aqui também nesta apresentação aplicações e softwares, enfim, de utilização relativamente simples e até demonstradas aqui pelo Rodolfo. Eu penso que cobrimos a grande maioria, ou as preocupações da grande maioria de que nos assistiu, extremamente claro, extremamente útil. Eu vou-vos pedir, Miguel e Rodolfo, por favor, se vocês puderem, e o que vocês apresentaram, enfim, público certamente foi, porque acabaram de apresentar a uma grande audiência, claro. Mas gostaria muito de receber a vossa apresentação para disponibilizar depois no nosso canal Slack, para todas as pessoas poderem revisitar, e também dar conta à nossa audiência de que teremos esta gravação feita no nosso canal do YouTube, e mais uma vez podem rever, e todos aqueles que gostariam de ter tido presença neste webinar e não tiveram, vão vê-lo pela primeira vez e certamente vão gostar. Nada mais a acrescentar, só me resta agradecer à vossa colaboração, Miguel, Rodolfo, e à qualidade do que apresentaram. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos os que estiveram connosco hoje. Sim, obrigado pelo convite e obrigado a todos os que assistiram. Ok, obrigado a todos.